Fiquem à vontade. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém. Texto bastante conhecido por nós, versículos que nós sabemos de cor, mas que nos fazem refletir, o que eu gostaria que nós pensássemos rapidamente nessa noite, um pouco a respeito desse momento em que Jesus ressurreto, ele está ali no convívio ainda, antes de ser assunto aos céus, no convívio dos apóstolos. É interessante, irmãos, que nós analisemos o contexto até aqui. Há poucos dias atrás, a quem vivia nesse contexto aqui, eles estavam diante do seu amado mestre morto, sendo crucificado, sofrendo todos aqueles açoites, toda aquela barbárie que os próprios judeus o colocaram. Nós precisamos entender que o Império Romano ali, ele inclusive quis se desfazer da culpa do sangue de Jesus. Não, vocês escolhem. Então, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Foram os judeus que crucificaram Jesus, não o Império Romano. E é interessante que nós imaginamos o coração desses homens, o coração daqueles tantos seguidores, da própria família de Jesus, dos pais, daqueles que o cercavam mais de perto, vendo todo aquele sofrimento e agora vendo o seu mestre morrer. Jesus morreu. Jesus era homem. Ele sentia dores e ele morreu. Mas é interessante, irmãos, que nós precisamos pensar como estava o coração desse pessoal, desses apóstolos, de todos aqueles que cercavam Jesus, nesse contexto, nesse texto que nós lemos. Na presença física do Jesus agora ressurreto. Na presença literal. Muitos entendem aqui que Jesus aparecia apenas em espírito. Não, ele estava presencialmente, corporeamente ali. Não era um fantasma, não era uma aparição de Jesus, era ele em carne e osso. Nós cremos nisso. Essa é a diferença. Esse nosso Messias, esse nosso rei, ele morreu. Ele era homem. Mas ele ressuscitou, porque ele também era Deus. Ele é Deus. E agora imagine o coração desses homens, dos apóstolos, convivendo esses 40 dias, ouvindo ensinamentos do próprio Cristo, aquele mesmo que antes tinha morrido. Que antes eles mesmos viram: olha, acabou. Tudo que nós vivemos foi maravilhoso, ele ensinou muito, ele curou, mas, olha lá, ele morreu. E agora aqui eles estão de novo diante de Jesus, vivo. Alguns inclusive tendo a necessidade de tocar em Jesus para ter certeza de que ele estava vivo mesmo. E Jesus não fez cerimônia, não, encosta aqui, pega aqui, eu sou vivo, eu estou aqui com vocês. Sou eu mesmo, não sou um fantasma. Imaginem o coração desses homens, a alegria,
eles estavam de ter de novo um mestre com eles. Há poucos dias atrás, toda a sua esperança de um novo reino, que nós vamos ver mais para frente o que acontece aqui, toda a sua esperança de que Jesus queria trazer uma libertação para aquele povo, a libertação que eles ainda não tinham entendido qual era, que Jesus veio trazer, que tinha morrido na cruz, toda a esperança deles. Agora eles vêm de novo com Jesus. E nós vemos aqui que Jesus ele se apresenta no versículo 3, dá amostras incontestáveis, não deixando dúvidas nenhuma, que ele estava vivo ali com eles. E aí Jesus, a partir do versículo 4, ele começa, olha, é o seguinte, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém porque a promessa que eu tinha dito a vocês, ela vai se cumprir. João, no versículo 5, batizava com água, mas vós sereis batizados com o Santo Espírito, ou com o Espírito Santo, da promessa. Interessante, irmãos, que Jesus ele não deixou de cumprir, ele não deixou por cumprir nada do que ele tinha dito que faria. É interessante que quando Jesus ele retorna e ele traça ali as últimas orientações para os seus apóstolos, ele deixa com eles uma grande lição. Mas antes, no versículo 6, os apóstolos eles fazem a Jesus uma pergunta que a igreja todo dia se faz: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Senhor, é hoje, é agora que o Senhor vai cumprir a sua promessa de libertação? É hoje, Senhor, que nós seremos retirados daqui? No contexto histórico-político deles ali, é hoje, Senhor, que nós vamos ser libertos de Roma? A igreja, é hoje, Senhor, que nós seremos retirados daqui? Pergunta que a igreja se faz todos os dias: Senhor, quando é que será o fim? Que chegará ao fim? E quando nós analisamos, irmãos, nosso contexto atual, eu acredito que todos estão vendo o que está acontecendo com Israel, com o Estado de Israel ali, o Estado da ONU, de Israel, não é o povo de Israel bíblico, nós precisamos separar uma coisa da outra, é o Estado de Israel, mas o Estado de Israel ele tem uma importância escatológica muito grande para o nosso contexto. E nós temos visto, iniciou ontem para cá, os muçulmanos, financiados por governos muçulmanos, um ataque feroz contra o Estado de Israel atual. E aí aparecem as profetadas, de que está acabando tudo, de que nós já entramos, tudo aquilo que nós já conhecemos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos fazer sim essa pergunta: quando, Senhor? Quando será o fim? Senhor, quando? Nós precisamos estar na expectativa. Nós precisamos estar preparados para que, se acontecer hoje, e talvez nós não presenciaremos o arrebatamento, mas talvez um de nós, ou todos nós, possamos ser chamados por Deus hoje. Talvez a nossa ida para junto dele seja hoje, ou seja, amanhã. Para nós, estará cumprida. Para nós, terá chegado o reino de Deus. E é interessante, irmãos, que em resposta a essa pergunta, a essa dúvida, imagina só, o coração dos apóstolos: puxa vida, o Senhor morreu, mas o Senhor está aqui, então acabou tudo. Não precisa de mais sofrimento, não precisa de mais nada. O Senhor cumpriu o que o Senhor disse: o Senhor ia morrer, mas ia ressuscitar. Olha só, acabou, estamos descansados, não precisa mais nada. O que Jesus falou? Olha,
Não nos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nós, irmãos, nós pregamos que nós negamos qualquer que seja a marcação de data para a volta de Jesus. Nós negamos qualquer que seja a marcação de tempo. É 2030, é 2033, é quando o mundo chegar e tal. Não existe isso. O próprio Jesus está dizendo aqui, vocês não precisam saber, não compete a vocês. Não precisa saber. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha, muito acima da necessidade de vocês saberem o tempo do fim, vocês têm uma missão. E é no exercício dessa missão que vocês vão se preparar para o fim. É isso que Jesus está dizendo. Quando vocês entenderem a missão, quando vocês receberem esse poder e entenderem que vocês têm que ser as minhas testemunhas, vocês estarão se preparando para esse tempo. Vocês estarão exercendo, executando a minha ordenança e tendo experiência comigo. A experiência traz a esperança. Sabe, irmãos, a igreja atual, ela tem se perdido por um caminho que para muitos grupos não tem volta mais. De tentar marcar ou querer antecipar esse momento que não compete a nós. De tentar explicar o que não tem explicação. É muito interessante quando nós estudamos a escatologia, é magnífico. Quando nós ouvimos pessoas sem aquele viés, teológico que às vezes atrapalha o ensinamento, mas é muito interessante quando você vê que a Bíblia ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Não existe nenhuma bomba lançada nesse mundo que não seja cumprimento da Bíblia. Está tudo se cumprindo. Só que não é a guerra que Israel está enfrentando que vai me dizer que o fim vai chegar amanhã, não. O próprio Jesus disse: vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. A coisa vai piorar muito. Essa expectativa nossa, ela tem que trazer em nós o desejo de ser cada dia testemunhas melhores de Deus. É muito fácil nós postarmos ou falarmos para alguém: o fim está chegando, o fim está chegando. Tudo bem, todo mundo está sabendo que o fim está chegando. Até quem não crê, ele sabe que esse mundo, a sociedade, o nosso atual momento está nos encaminhando para um fim, para um desfecho. Inclusive, como o irmão Rodrigo comentou pela manhã, a geopolítica mundial. A paz que existia há 2, 3 anos atrás acabou e não vai voltar mais. O mundo já mergulhou no que amanhã pode ser a Terceira Guerra Mundial. Por que não? Conflitos e conflitos ainda pequenos e daqui a pouco vão estourar quando as grandes potências entrarem junto. A palavra de Deus se cumprindo. E por outro lado, muitos grupos, muitos irmãos têm esquecido dessa promessa. Têm vivido a sua vida como se isso aqui nunca fosse acabar. Como se eu nunca fosse ter um encontro com Deus. Uma prestação de contas. E na prestação de contas nós seremos cobrados dessa ordenança aqui. Vocês vão receber o poder. Todo o cristão, ele só é cristão porque ele recebe o Espírito Santo da promessa. Ele recebeu, ele foi selado. Ok. Só que agora, esse Espírito Santo, ele tem que ser executado. Ele precisa ter lugar, ele precisa ter domínio sobre mim para que eu seja testemunha. É um exercício diário. Eu tenho que alimentar esse Espírito Santo. E
Uma coisa que nem os próprios apóstolos entenderam, que nós vamos ver lá pelo capítulo 8 de Atos, que eles ficaram anos e anos ali em Jerusalém, eles não queriam sair. Eles não queriam cumprir a promessa, essa ordenança. Nem os próprios apóstolos. Eles tiveram que iniciar uma perseguição pesada para que eles dispersassem. Eles não queriam sair dali. Jerusalém, a nossa vizinhança. Será que o meu vizinho, e aí um desafio para mim também, será que o meu vizinho já ouviu o meu testemunho? O nosso bairro, a Judéia, será que os moradores do bairro em que eu moro, eles me conhecem como uma testemunha de Jesus? Samaria, um pouco mais distante, será que Aracruz conhece? A casa de oração do Bela Vista, os irmãos de lá? Se ouvirem falar, vão saber quem é, vão saber do nosso testemunho. Até os confins da terra não tem limite. Nós temos que ser testemunhas onde quer que formos. Jesus acabou de dar essa ordenança. O que acontece? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Jesus não deu nem tempo deles replicar. Eles queriam saber quando que tudo ia acabar. Senhor, quando isso vai se cumprir? Eles, olha, vocês têm uma missão. Esquece esse momento. Esquece. Cumpra uma missão. Jesus acabou de falar. Ele foi assunto ao céu. Não deu nem tempo deles tentarem tirar mais alguma coisa de Jesus. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Mais uma vez parece que toda a esperança deles estava indo embora de novo. Esses apóstolos viveram extremas emoções. Primeiro, Jesus os convence a viver uma vida como pescadores de homens. Agora esse Jesus morre. Puxa vida, acabou tudo. Alguns desistiram, alguns estavam indo embora para Emaús, outros já tinham voltado para o seu antigo trabalho. Puxa, acabou. Jesus volta. Jesus revive. Acontece a ressurreição do Mestre. Passa 40 dias com eles, ouvindo novamente tudo aquilo. E agora, logo depois de ter decepcionado eles com a resposta, eles não queriam ouvir essa resposta. Eles queriam ouvir: não, meus amigos, acabou. Acabou, o reino vai se cumprir agora. Acabou o sofrimento, não precisa mais de luta. É isso que eles queriam ouvir. Eles não estavam afim mais de sofrimento. Eles tinham achado: puxa vida, agora acabou, vamos descansar, está cumprida a promessa. E a igreja, ela vive nessa expectativa hoje. Mas é uma coisa que o Hernandes Dias Lopes diz com muita autoridade: a igreja não está querendo ser arrebatada para estar com Jesus, não, é para fugir do perrengue. E ele está certíssimo. Às vezes nós vemos pessoas com o desejo de sair daqui, não é pelo desejo de estar com o Mestre, mas pelo desejo de fugir do sofrimento. E não vai acontecer. Enquanto a igreja não tiver a motivação correta para estar com Cristo, com o desejo de estar com Ele, Ele não volta. Essa volta dele depende da nossa motivação. E sabe, meus irmãos, aqui parece que tinha acabado tudo de novo. Puxa vida, Jesus, olha só, foi embora. E agora? Tem que vir 2 anjos para consolar os apóstolos. Olha que coisa. 2 anjos descem, falam para eles: olha, para que vocês estão olhando? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes. Sabe, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Ele volta. Ele volta.
Se é a nossa geração que vai presenciar a volta de Jesus, nós não sabemos. Os apóstolos aqui que viram ele ser assunto ao céu, todos eles tinham certeza de que ele voltaria, com eles ainda em vida. Eles estavam na expectativa, assim como Paulo estava, de ver o retorno de Jesus. Lá na frente, Paulo fala que o desejo dele era estar com o Mestre, mas por causa de muitos que ainda não tinham entendido direito, ele preferia ficar, porque ele tinha um trabalho. Paulo entendeu esse mandamento. Paulo entendeu. Muito melhor. Para qualquer um de nós aqui, estarmos hoje na glória de Jesus, seria muito melhor. Mas, por conta dessa missão que nos foi dada, de ser testemunho desse Evangelho, nós ainda temos um trabalho a cumprir. E nós seremos cobrados por isso. E não é, vamos dizer assim, fazendo grandes eventos, não é comum, conseguindo ajuntar multidões. Às vezes nós achamos que ser testemunhas nós precisamos, puxa vida. Não. É uma vida de testemunho. É uma vida demonstrando esse poder do Espírito Santo. Não é querendo falar em línguas, não é querendo demonstrar um falso poder, vamos dizer assim, do Espírito Santo, uma coisa extraordinária. Não. É da nossa dia a dia, da nossa vida. Os apóstolos, os discípulos, eles tiveram muito poder em suas mãos, quando eles entenderam o que tinha que ser feito e como fazer. Nós vemos aqui no decorrer da história como que aconteceu, como que a igreja cresceu, mas logo ali na frente, o capítulo 4 já começa o quê? A perseguição. A coisa já começa a ficar feia. Os apóstolos não queriam isso. Eles queriam estar com Jesus, eles queriam subir com ele. Se Jesus tivesse falado, olha, agora vocês ficam com essa missão que eu vou embora, eles iam implorar para ir junto. Mas Jesus não deu chance para eles pedirem. Sabe, meus irmãos, eu repito, qual é o nosso desejo? Nós queremos estar com Jesus, nós queremos sair daqui pelo desejo de estar com Ele, ou simplesmente para fugir do sofrimento, para fugir da luta, para fugir da obrigação que nós temos de testemunhar. Ele volta, e isso nós não podemos perder de vista. Os apóstolos, eles sofreram as mortes mais horrendas possíveis, todos eles passaram por ela, mas eles não perderam de vista a grande promessa de que, não, tudo bem, eu não vou alcançar a volta de Jesus aqui, mas eu vou encontrar, eu estarei. Sabe, meus irmãos, qual é o nosso desejo nessa noite? Qual é a nossa esperança? Nós temos andado no extremo de esquecer isso, de viver a minha vida e aconteça o que aconteceu, não estou nem ali. Ou nós estamos no extremo do outro lado, não, que eu quero sair daqui porque a luta está muito grande. Precisamos viver a vida de testemunho. Eu fico imaginando o coração desses homens, depois que eles entenderam o quão magnífico era tudo aquilo que eles tinham vivido com Jesus. Quão fantástico era poder agora dizer, não, eu estive com o Mestre, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele me deixou uma missão. Olha essa coisa fantástica. Eles demoraram um tempo. O próprio Paulo lá na frente, olha como que Jesus, é interessante que, ainda no capítulo 1 aqui, eles escolhem Matias para colocar no lugar de Judas. Mas quando Deus quis colocar um apóstolo no lugar de Judas, ele toma Paulo, do jeito que ele quis.
Aqui foi uma escolha, talvez, muitos enxergam essa escolha de Matias aqui como uma escolha dos apóstolos, uma escolha humana. É claro que teve uma intercessão aqui em favor e tudo mais, mas lá na frente, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele toma Paulo para si. E dá a Paulo a mesma missão que os outros 11 tinham recebido. Porque, olha, seja de testemunha, pregue esse evangelho. Nós, irmãos da igreja hoje, nós somos nós os responsáveis por essa missão. Ser testemunhas por onde quer que nós passamos. No capítulo 4, versículo 20, depois de tanta perseguição, depois de os judeus terem criado já toda uma problemática para os apóstolos, eles são indagados. Eles falam o seguinte: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles tinham entendido que tudo aquilo que eles passaram, que eles viveram, eles tinham que anunciar para frente. Eles tinham que passar para as pessoas que tudo aquilo era verdade. E hoje, irmãos, infelizmente, esse evangelho puro e simples, ele tem caído em descrédito. Nós temos ouvido pregações que querem colocar o homem ao mesmo nível de Jesus. De que não, Jesus é o centro de Deus, mas o homem é o centro de Jesus. Nada disso. Nada disso. Nós somos inseridos nesse plano tão espetacular de redenção pela graça de Deus, pela misericórdia. Nós não merecemos nada do que nós vivemos. Olha a vida, nós vamos estudar a vida desses homens aqui que Jesus escolheu. Ele pessoalmente foi lá e escolheu o que eles tinham para oferecer para Jesus. Nada. De bom, talvez de conhecimento, nada. O melhor deles foi Paulo, lá na frente. Mas para uma missão específica. Paulo foi um ponto fora da curva. Mas nós ouvimos um evangelho hoje que não fala mais dessa necessidade de testemunhar. Não. Nós não ouvimos um evangelho que fala que esse Jesus que foi, que ele vai voltar. Isso não é pregado mais. Mas que nós, que ainda pregamos, e que nós que ainda entendemos esse evangelho puro, nós possamos vivê-lo. Nós possamos demonstrar a quantos nós conseguimos que tudo isso está por cumprir. Sim, vai se cumprir. Não é um profeta do amanhã, do YouTube ou do Instagram, que vai dizer quando que isso vai acontecer. Não, é a Bíblia. Está escrito. Aquilo que nos compete saber está aqui revelado a nós. E não tem necessidade, não foi escrito. E não é nenhum escatologista que vai adivinhar quando que vai ser. Mas que nós possamos estarmos preparados. Tanto para a volta literal de Jesus, que nós sabemos que vai acontecer. Assim como ele foi, de forma literal, ele voltará. E todo olho o verá. E também que nós possamos estarmos preparados para um encontro individual com ele. Nós esquecemos disso. Nosso encontro individual com ele. Pode ser de qualquer forma. Às vezes nós imaginamos, nós achamos que o cristão ele não pode sofrer uma morte trágica. Não, nós estamos no mundo de pecado, no mundo caído, e todas as tragédias que acontecem no mundo, nós estamos suscetíveis a elas. Se Deus quiser, ele nos livra. Como nós sabemos que, milagrosamente, às vezes nós somos libertos de um acidente de trânsito e tudo mais. Mas estamos suscetíveis também a tragédias. Aí nos encontraremos com ele de forma repentina. Como? Como será esse encontro? Como será o estar com Jesus? Ele próprio disse, né? Bem-aventurados são aqueles que
não viram e creram. Os seus apóstolos, alguns tiveram que tocar nele. Mas nós não o vimos literalmente. Mas nós cremos. Porque o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos, convencidos disso, sermos cada dia melhores testemunhas. Se existe algo em nós que precisa melhorar, que precisa ser retirado, para que nós tenhamos consciência e estejamos prontos para receber essa promessa, nós possamos consertar. Pode ser, talvez, que nós temos planos. Nós temos a escala do mês, nós temos planos no final do ano, mas talvez tudo se acabe hoje. E aí? Como será o nosso encontro? Talvez não acabe para todos, mas talvez acabe para mim. Talvez acabe para você. Como nos acharemos diante do justo juiz? Nós não seremos acusados por aquilo que não fizemos, mas nós seremos julgados por aquilo que deixamos de fazer, principalmente. Que nós, como igreja, estejamos prontos. E se você ainda precisa entender essa promessa, se entregue a Jesus ainda hoje. Porque tudo isso que esses homens viveram aqui, eles entenderam que era necessário ser testemunha. Eles viveram o tempo todo que eles viveram esperando que Jesus voltasse a qualquer momento. Eles estavam na expectativa. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que conseguiu ser adormecida pelo falso evangelho. Tanta coisa que criaram, tanta ladainha, e o verdadeiro ficou perdido. A verdadeira esperança da igreja. Se todo o nosso trabalho aqui, tudo que nós fizermos como igreja, for pensando nessa esperança, aí, meus irmãos, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Mas quando eu estudo, quando eu venho aqui para buscar a prosperidade para essa vida, só pensando aqui e tudo mais, não, eu quero saúde, é coisa boa, claro que é. Mas e a esperança principal? Aonde está? Aonde está o meu desejo? Que nós possamos esperar. E que essa volta de Jesus não nos pegue desprevenidos. Amém.